Olá, eu sou o André e desejo que seja muito bem-vindo ao canal. Hoje falaremos sobre as guerras pelo Acre. Com a independência da América Espanhola e sua posterior fragmentação, o território que hoje corresponde ao Acre ficou com a Bolívia e com o Peru. Ao longo dos primeiros 50 anos de independência do Brasil e da Bolívia, ninguém se interessou muito por aquela região. Mesmo assim, a Bolívia queria alguma segurança e pressionava o Império do Brasil para que assinasse algum documento que reconhecesse a propriedade como boliviana, o que sempre foi adiado por Dom Pedro II. Contudo, com a Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da história do Brasil, a Bolívia começou a dar a entender que poderia entrar em guerra ao lado dos paraguaios, caso o Brasil continuasse a adiar o acordo. A Bolívia também começou a fazer acordos com os Estados Unidos, e conseguiu que a potência da América do Norte prometesse que, no caso de uma guerra entre Brasil e Bolívia, apoiaria os bolivianos. Assim, Dom Pedro II autorizou que fosse firmado o Tratado de Ayacucho, em 1867, onde o Brasil reconhecia a fronteira e garantiu o apoio aos bolivianos para sua manutenção. Os bolivianos tinham a propriedade, mas nunca ocuparam efetivamente a região, enquanto os brasileiros começaram a chegar ao Acre em 1852. Entre outros motivos, a Bolívia não ocupou a região porque havia sido derrotada em uma desastrosa guerra contra o Chile, que literalmente faliu o já pobre país. Quase 50 anos após a chegada dos primeiros brasileiros à região, a Bolívia resolveu colocar ordem na casa. E em 1898, a Bolívia enviou colonos para a região, com muitas tropas em apoio. Em 1899, os brasileiros se rebelaram em armas, e o governador do Amazonas enviou tropas e mercenários para apoiar os brasileiros. Na época, o estado do Amazonas era muito rico e tinha interesses econômicos no Acre, para a exploração da borracha. As tropas brasileiras foram comandadas por um espanhol, Luiz Galvez Rodrigues de Arias, que declarou a independência do Acre e proclamou uma república. No começo de 1900, o Brasil enviou tropas, dissolveu a república e devolveu a região ao Acre. No final do mesmo ano de 1900, um exército boliviano foi derrotado por seringueiros brasileiros, novamente apoiados por tropas do governo do Amazonas, e foi proclamada a Segunda República do Acre. Em 1901, incapaz de manter a região, a Bolívia arrendou todo o Acre para um sindicato dos Estados Unidos. Em 1902, um gaúcho, José Plácido de Castro, foi enviado para a região, novamente pelo governo do Amazonas. José Plácido começou uma nova rebelião e derrotou as forças bolivianas e as forças comandadas pelos norte-americanos e proclamou a Terceira República Acreana. Dessa vez, o governo brasileiro, comandado pelo presidente Rodrigues Alves, resolveu intervir com força militar e estabeleceu um governo subordinado ao Rio de Janeiro. A Bolívia mobilizou um exército para combater a invasão brasileira e cobrou o apoio dos Estados Unidos. Mas dessa vez, o Brasil informou aos Estados Unidos que ocuparia a região e que isso não seria mais discutido, e que uma intervenção dos Estados Unidos em apoio à Bolívia resultaria em guerra entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos romperam o tratado com a Bolívia e se negaram a dar apoio material e militar. Então, em 1903, após poucos combates entre brasileiros e bolivianos, foi assinado o Tratado de Petrópolis. Pelo tratado, a Bolívia receberia 2 milhões de libras esterlinas, territórios do estado do Mato Grosso, e o Brasil construiria uma linha de ferro entre os rios Maimoré e Madeira, por onde a Bolívia poderia escoar a própria produção, já que havia perdido a saída para o mar ao ser derrotada pelo Chile, enquanto o Brasil receberia todo o Acre. O nome da capital acreana, cidade de Rio Branco, é uma homenagem ao Barão de Rio Branco, que foi o ministro do exterior brasileiro que fez o acordo que trouxe o Acre para o território brasileiro. O Acre se tornou definitivamente Estado brasileiro. O Acre se tornou definitivamente território brasileiro em 1904 e se tornou um Estado em 1962. Mas após o acordo com a Bolívia, o Peru apareceu na história. Segundo o Peru, a região que a Bolívia trocou com o Brasil não era da Bolívia, mas sim do Peru, e apresentou documentos firmados entre Peru e Bolívia que datavam de 1851. O Brasil procurou resolver diplomaticamente a questão, mas ante a falta de acordo, Peru e Brasil pediram uma mediação internacional. A Argentina então recebeu a responsabilidade de dizer quem estava certo, mas os argentinos não conseguiram chegar a nenhuma decisão e se retiraram. No Peru, a imprensa pressionava para uma possível guerra,
e o governo daquele país encomendou navios e canhões na Alemanha. Entre 1905 e 1909, vários enfrentamentos ocorreram entre militares peruanos e seringueiros brasileiros, até que, finalmente, ante a escalada de violência na região e indecisão da Argentina e a encomenda de navios e armas do Peru, o governo brasileiro optou por caminhar em direção à guerra. Enviou tropas para o Acre e começou a deslocar a poderosa esquadra brasileira, que na época possuía os encouraçados mais poderosos e modernos das Américas. A ameaça brasileira foi clara. Parte da esquadra tinha o objetivo de interceptar as armas e navios vindos da Alemanha, e outra parte contornaria a América do Sul e bloquearia Lima, com a possibilidade real de bombardear a capital peruana. Acabou que o Peru recuou ante o endurecimento brasileiro e foi firmado acordo em que o Peru dava por perdidas todas as suas pretensões. Então é isso. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito, inscreva-se e dê um joinha. Obrigado, nos vemos nos próximos vídeos.